42 anos, mãe do Henry e da Paola, casada. Parece uma vida perfeita, emprego estável, mas quem conhece de perto sabe que não é bem assim. A minha convidada de hoje vai dar uma aula pra gente sobre autoconhecimento e como isso transformou a sua vida a partir dos 35 anos. Fica aqui com a gente que vai começar o novo episódio do Abraça Podcast. Olá! Sejam bem-vindos ao Abraça Podcast. Aquele podcast que te abraça em todas as suas versões. Mulher, mãe, empreendedora e todas as funções que você assumir nas próximas 2 horas, que eu sei que não são poucas. A minha convidada de hoje é a Vivi Senevis. A gente vai falar sobre sabotadores, sobre autoconhecimento. Vai ser um episódio incrível. Fica com a gente que vocês vão adorar. Vivi, seja bem-vinda ao Abraça Podcast. Obrigada, Rafa. Que prazer imenso estar aqui. Que delícia. Tivemos a oportunidade de estarmos juntas no Elas em Foco, em Limeira. E a gente se conectou de primeira, né, Rafa? Foi muito bom. E fiquei muito feliz pelo convite. E é um prazer estar com você novamente. Que bom. Seja bem-vinda à casa. Realmente possamos levar, né, para as pessoas e destravar aí os sabotadores, né? Esse pouquinho de conversa que nós vamos ter aqui, mas que esse podcast possa realmente chegar às pessoas e realmente transformar, né, algumas vidas. Parabéns pelo trabalho, viu, Rafa? Obrigada pelo carinho. Eu sempre falo, né, que nós não estaríamos aqui também se não tivesse os nossos patrocinadores, então eu sou muito grata. Então a Vivi, ela é de Limeira e ela veio se arrumar na Além do Olhar. Sim. Né? Eu espero que você tenha adorado lá também. Amei. O Sérgio que fez meu cabelo, uma graça. A Natália, né, que tá lá à frente, também amei, pessoal. E que bom. Super atenciosos. Que delícia. E também o nosso look de hoje é todo 24/7. Vivi tá maravilhosa com esse look, hein? Eu falei, gente, que look branco maravilhoso. Eu sou suspeita, eu amo branco. Então você tá maravilhosa. Obrigada 24/7 e Além do Olhar. E agora, Vivi, pra gente começar a esquentar um pouco. Você sentiu na pele a necessidade de transformação. E ela começou por uma jornada de autocuidado. Como foi? Por onde começa? Conta um pouco isso pra gente. Como você falou aí no início, né, Rafa? Tenho 2 filhos. Tenho uma adolescente de 14 e um meninão aí na pré-adolescência com 10 anos. E aos 35 anos, eu estava ali com os 2 filhos. A Paola, na época, tinha 5 para 6 aninhos, né? O Henry, 13, 14, 3 aninhos. E eu me vi naquele... Sabe quando a gente entra naquele ponto de inflexão da vida? Ai, o que eu tô fazendo aqui? Ah, eu tô indo trabalhar, deixando meus filhos. A gente começa a se cobrar e eu entrei nesse ponto, assim, de... O que eu vou fazer se daqui questionar pra frente? muito, né? Se questionar. Os porquês da vida e tal. E aí, assim, comecei a entrar em parafusos mesmo, assim, nessa fase. E a gente estava com uma consultoria na empresa. E esse consultor me indicou para fazer um processo de coach. Então, na época, aos 35 anos, entrei nesse processo de coach e eu falo que foi a melhor coisa da minha vida. Porque dentro do processo de coach, teve uma conversa ali, né? Que o coach é o quê? Onde você tá e onde você quer chegar. E o que você vai fazer para chegar onde você quer. E ali eu nem sabia onde eu estava, onde eu queria chegar, quem eu era. Porque o dia que ele perguntou para mim, quem é a Viviane? Aí eu comecei a falar dos papéis. Então, a profissional, a mãe, a esposa, que são todos esses papéis que a gente tem no dia a dia e assume. E aí ele falou, não, quem é a Viviane? E aí eu parei e naquele momento caí no choro, porque eu não sabia quem eu era, o que eu estava fazendo, da vida. Eu percebi que eu estava vivendo uma vida, assim, deixando a vida me levar. Sim. Sabe quando a gente entra no piloto automático? E conversando com muitas mulheres, hoje aos 42 anos, né, tive a oportunidade de depois falar sobre isso com muitas mulheres e a gente vê que é um sentimento que todas têm. É verdade. Independente do nível social, independente do estilo de vida, todas as mulheres que viram mães,
elas acabam por um momento entrando nesse ponto de inflexão, né? E aí foi fantástico, Rafa, porque eu demorei um tempo, não consegui falar quem eu era. E aí ele começou, porque a gente já estava acho que na 5ª sessão, e ele começou a trazer algumas qualidades da Viviane. E comecei a entrar num resgate da Vivi, daquela Vivi da infância. Quem era aquela menina? Quais eram os sonhos? Quem ela era na essência? Do que ela gostava? E aí foi assim, onde eu me conectei comigo, com a minha essência, e venho construindo isso. E cada vez que eu mergulho no autoconhecimento, eu costumo dizer que mais eu me conecto com a minha essência e mais eu quero ser eu mesma, então, inteira. E outro ponto também que foi interessante dentro desse processo de coach, é que eu falei, eu quero ser eu para que meus filhos me vejam feliz. Porque como é que eles vão saber o que é a felicidade, como construir, como fazer as escolhas na vida, se de repente eles veem a gente só fazendo ali, né, o dia a dia, e não vê a gente feliz no que a gente está fazendo. Mas também eu voltei e me perguntei, por que o trabalho é importante para mim? E aí eu entendi que o trabalho é um valor muito forte para mim. Eu trabalho desde os meus 13 anos e é um valor muito forte. Então é algo que faz parte de mim. Eu trabalho por quê? Porque eu gosto de trabalhar. Porque eu me sinto importante ali dentro do que eu faço. E eu, sem o trabalho, por exemplo, se eu falasse que eu ia ficar em casa brincando com os meus filhos, eu não iria fazer isso. Porque não tá na minha essência. Não é a Vivi. E para falar a verdade, a gente não consegue, né, ficar ali 24 horas, né, dando aquela atenção. Então, eles precisam ir para a escola, eles precisam ter a rotina deles, assim como a gente precisa ter a nossa. Então, foi muito interessante e muito importante eu fazer essa imersão dentro de mim mesma nesse momento da minha vida, porque fez com que eu realmente fosse construindo essa nova pessoa, né, essa mulher, essa adulta que hoje está aqui falando com você. Que bom! E foi assim que você já até contou um pouquinho pra gente de quem é a Vivi, né? Que eu até acabei me esquecendo de perguntar no antes, porque a gente é tão próximo, se vê no Instagram, a gente tá junto, né? Me conta rapidamente, né? Porque você já contou um pouquinho. Quem é a Viviane? Hoje você consegue responder? Consigo. Tô brincando. Eu sou, né, uma mulher que eu gosto de conexão, amo estar com as pessoas. Eu gosto de pessoas que querem evoluir do meu lado. Então, quando eu tenho pessoas do meu lado que elas querem evoluir, eu falo que é o maior prazer para mim realmente desenvolver pessoas, desenvolver lideranças, desenvolver as pessoas que estão à minha volta. Assim como eu sou referência e quero sempre ser referência para os meus filhos. Então, eu costumo dizer que lá na empresa eles me chamam de mãezona, porque encarno essa mãezona, mas hoje eu consegui encontrar esse ponto de equilíbrio. Então, a Viviane, hoje eu posso dizer que eu amo fazer academia, que faz parte da minha rotina, do meu dia a dia, e eu sem a atividade física, hoje eu não consigo me ver. E aos 35 anos, quando eu passei por esse processo, também foi uma coisa que me levou, né, para a atividade física. E eu costumo dizer que a atividade física fez eu continuar, né, buscando o autoconhecimento, porque faz parte, né, Rafa, a gente exercitar, né, e aí... E eu acho que tem até um trecho que você gravou com o podcast, no podcast da Pri, da Pri Mengatti, e vocês falaram muito isso. Não tem como... Me corrija. Tá. Não tem como uma mente forte num corpo fraco. Não. Era isso? Isso, Então, por isso que a gente também tem essa parte do exercício, alimentação, essa questão que entra no autoconhecimento mesmo, né, Vi? Faz porque total mente diferença. forte, corpo forte. Sim. Senão nada anda junto, né? Nada. E até, acho que a gente falou sobre isso também, que é até bíblico, né? Vocês falaram mesmo. E a gente cuidar daquilo que Deus deu pra nós. Eu até tinha essa pergunta aqui, não me lembro onde, tem algum trecho que a gente comenta, é bíblico, né? Olhar pro corpo. Olhar pro nosso corpo, então a gente tem que cuidar daquilo que a gente está entrando dentro do nosso corpo. Porque tudo aquilo que entra no nosso organismo, ele vai fazer bem ou mal.
né? Então, do que a gente está se alimentando? E isso vale para alimentação, vale para o que você está ouvindo, vale para o que você está fazendo, para tudo. Mas a alimentação, a gente alimentar o corpo e cuidar, isso é bíblico. Então, a gente tem um corpo perfeito. É uma máquina, né? E para ela funcionar, a gente precisa da atividade física, a gente precisa, né, se exercitar. Antigamente, o homem da caverna, né, meu professor, meu personal Oséias, que ele fala, o homem da caverna caminhava quanto, né? Ele andava quanto para buscar o alimento. Então, todos os dias ele ia à caça. Então, e hoje não, hoje a gente faz tudo, né, de carro, a gente pede tudo pelo iFood. Então, a gente precisa fazer essa atividade física. Não sei se você chegou a assistir, Rafa, aquelas zonas azuis. Não. Que são centenários. Não. E lá onde eles foram, nos países, né, nos lugares que eles foram, o que as pessoas fazem? Na verdade, eu comecei a assistir. Eu me lembrei que são os lugares onde tem a maior longevidade no mundo, né? Exato. Beleza, lembrei. Maior número de centenários, né, de pessoas que passam de 100 anos. E o que eles fazem? O lugar que eles moram, eles caminham. Aí eles têm os amigos, eles caminham muito, né? Então eles têm um Ikigai, né? Um propósito, por exemplo, no Japão, o Ikigai, que é um propósito de vida. Então, mesmo os centenários, eles têm a hortinha, eles têm alguma atividade ali no dia que faz com que o cérebro continue, né? Produzindo e a pessoa se sinta ali também capaz e continua criando ali sinapses neurais e mandando mensagens para que a pessoa tenha realmente um propósito no dia a dia dela. Então, eles têm uma horta, ordenha, cada país daí tinha uma tem algo específico, né? Que interessante. Vivi, antes da gente passar para nossa próxima pergunta... Você conseguiu entender quem sou eu? Consegui ser clara? Consegui, agora sim. Eu não conhecia a Vivi dos 35, sim. Mas a gente sente, né? Você transparece essa sua transformação. Né? Que foi quando a gente conversou bastante, falamos bastante dos sabotadores. E eu me encantei com esse assunto. Eu falei, meu Deus. Primeiro que eu quero fazer o teste, que eu já sei que tá na página. Tá lá no meu Instagram. E segundo que a gente vai se aprofundar um pouquinho no assunto, né? Vamos lá. Bom, mas antes disso, quem tá em casa, se vocês estão gostando desse episódio, não se esqueçam de se inscrever no canal, tanto do YouTube ou Spotify, a plataforma que vocês preferirem. Deixe seu like, deixe seu comentário, porque só assim a gente vai saber se estamos caminhando para o caminho certo. Vivi, a gente falou um pouquinho sobre você, falamos um pouco da sua transformação. Conversando um pouquinho anteriormente, você comentou que você falava muito sim e poucos nãos. Em que momento isso começou a mudar? A partir do momento que eu passei pelo processo de transformação, eu sou um pouco, friso bastante isso, porque eu acho importante, Rafa, às vezes a pessoa hoje, o coach ficou muito banalizado, né? Tem muita gente que tira sarro, isso e aquilo. E até estive numa imersão semana passada, formação em Master em PNL, e o professor falou muito, ele falou, existe médico bom e existe médico ruim. Existe advogado bom, existe advogado ruim. Engenheiro bom, engenheiro ruim. Todas as áreas que a gente for olhar, existem os profissionais bons e os profissionais ruins. Então, não é só o coach, né? Então, a gente precisa realmente olhar, porque a proposta, ela é muito séria. Um coach que realmente faz um processo raiz, que é ali o fundamento e como tem que ser, gera transformação. Transformação, assim, da onde a pessoa quer ir para onde ela quer chegar. Então, se você tem um objetivo claro, o coach vai te conduzir. Conduzir, mas quem vai falar como vai fazer e chegar é a pessoa, entendeu? Sim. Então, se você está ali empenhado com o processo, se você realmente quer realizar isso, faz toda a diferença. E o que acontece? Ali eu percebi, dentro desse processo, que a minha vida, a Vivi, ela estava sendo levada, realmente, era um barquinho à deriva, que cada um levava para onde queria. Então, essa questão de sempre agradar, de dizer sim, amém para tudo, então fazia tudo para todo mundo. Ia a lugares, muitas vezes, que eu não queria ir, mas ia para agradar. Estava com pessoas, muitas vezes, que eu não queria estar, mas também estava para agradar. E, a partir daquele momento, eu comecei a pensar e repensar, sabe? Lugares, pessoas, coisas. E eu falei, não, se as pessoas gostam de mim de verdade, da Viviane, eu comecei a dar um basta ali, sabe?
situações. E eu falo assim, e é tudo, Rafa. É família, é trabalho, é para tudo. Então, eu comecei a realmente num processo de mudança. Foi por inteiro, né? Foi por inteiro. Entendi. E foi difícil porque quando a gente faz muita coisa para todo mundo, quando você para de fazer, o que acontece? Todo mundo estranha, né? Todo mundo estranha. É a Vivi chata. Você deve ter ouvido isso, né? Muito. Ai, tá se achando, quem ela pensa que é, sabe? Assim, então, assim, ouvi muito demais isso. Mas a partir do momento que você começa a fazer escolhas e realmente traçar o que é bom pra mim, eu comecei a me sentir melhor. Porque muitas vezes a gente fala assim pro outro e não pra gente. A gente vai se anulando. E eu percebi ali que eu estava me anulando. Então, foi daí que eu decidi. Legal. Não, peraí, daqui pra frente, eu que tô aqui no controle da minha vida. Porque quando a gente não toma o protagonismo da nossa vida pra nós, outra pessoa vai tomar. E a hora que você vê, a tua vida tá na mão de outras pessoas. E aí, se você não tem esse controle, você não sabe pra onde você vai. E aí, aquele ditado, né? Pra quem não sabe pra onde não vai, qualquer caminho serve. Então, é mais ou menos isso que, Entendi. que realmente fez. E Vivi, você fala bastante nessa trajetória do autoconhecimento, que você começou a se aprofundar no assunto sobre os sabotadores. Sim. E eu fiquei muito interessada por esse assunto. Me conta, o que são os sabotadores? Sim. Como descobri-los? Sim. E como que eles impactam na nossa vida? Conta um pouco pra gente, porque eu tenho certeza que vai ser virada de chave pra muita gente. Sim. Os sabotadores entrou na minha vida por uma formação, né, que eu fiz no meio da pandemia, na realidade, com a Simone Nomura, que é da B6 Desenvolvimento. É uma colega que eu fiz na formação em coach, lá em São Paulo. E os sabotadores, dentro do processo de mentoria, que hoje eu faço essa mentoria, é o primeiro passo para a mentoria. Então, para fazer a mentoria, a gente faz o teste de sabotadores, a gente vê quais são os maiores sabotadores e a gente faz também o QP. Então, o que são os sabotadores? Os sabotadores, eles nascem na nossa infância. Então, é uma coisa assim, eu tenho ou não tenho? Tem. Todo mundo tem, tá, gente? Todo mundo tem. Os sabotadores, eles nascem na nossa infância para nos proteger. Tá. Nos proteger. A criança vai pôr a mão no fogo? Pode queimar. Então, não põe a mão no fogo, pode queimar. Não enfia o dedo na tomada, que pode tomar choque. Ao atravessar a rua, eu tenho que olhar, porque senão eu vou ser atropelado. Então, ele vem nessa forma de proteção. Sim. Só que o que acontece? Conforme a gente cresce, e a gente chega ali por volta dos nossos 15 anos, por aí, eles já estão ali no nosso subconsciente e não precisamos mais deles, porque a gente já sabe, né, o que a gente não pode enfiar o dedo na tomada, por exemplo, essas coisas simples. Sim. Porém, eles ficam ali no nosso subconsciente. E o nosso cérebro, ele a maior parte do tempo, ele vai trabalhar para nos proteger. Claro. Então, quando a gente vai tomar uma decisão para a nossa vida, explicando bem simplificado, tá, Rafa, para que todos entendam. Sim. Porque se eu for explicado, neurológico, do cérebro, né? Então, acho que fica mais... Então, o que acontece? Quando a gente tem uma decisão que é algo que vai ser bom para a nossa vida, ele fica num alerta. Principalmente se essa decisão é um ponto de mudança, você vai precisar abrir mão de algumas coisas. Então, o que ele fala? Não vai, não faz. Então, ele te segura. Então, o sabotador, ele faz com que você não alcance o sucesso, ele faz com que você paralise. Então, quando a gente entra nessa fase, ele, na realidade, ele só nos prejudica. Então, sabe mais ou menos, Rafa, assim, ó, a gente acorda, escova o dente, a gente pega o carro, a gente faz as coisas tudo no automático. Assim, o sabotador, ele tá ali na nossa mente. Então, como que ele aparece? Toda e qualquer situação é neutra. Até que a gente venha e dê sentido a ela. E como a gente dá sentido através, né? Então, é esse crítico, né? É o sabotador crítico, que ele vai olhar para a situação. Então, dependendo do cérebro dessa pessoa. Ali, se ela tá num prestativo, numa vítima, no hiperrealizador, no hipervigilante, no hiperracional, dependendo como ela tá, cada um vai dar um sentido para aquilo. Então, o crítico é o quanto eu critico a situação, o
quanto eu critico a mim mesmo e o quanto eu critico os outros. Esse aí é um dos que tem em todo mundo, é muito comum? Exato. Todo mundo. Bom, porque já me identifiquei. Todo mundo. Bom. Você vai Mais olhar e vai ou você vai criticar, né, ali, você vai olhar, primeiro olhar, né, o que você tá achando daquilo. Então, vem através dessa crítica. E a gente só precisa olhar, porque o crítico, ele sempre vai ter, mas a gente precisa olhar o quanto ele tá, quantos por cento ele tá agindo no seu cérebro. Entendi. Entendeu? Então, vamos falar, numa métrica de 100%, a gente mede ali quantos por cento do tempo o seu cérebro está trabalhando a seu favor e quantos por cento ele está trabalhando contra, que é o quantos por cento ele está te sabotando. Entendeu? E por isso que é importante a gente falar dos sabotadores, a gente entender e trazer clareza e realmente a gente identificar esse inimigo, porque eu costumo dizer sempre assim, um inimigo conhecido é mais fácil de lidar ou um desconhecido? O que você prefere, Rafa? Um inimigo. O que você conhece, quem é, ou o que você não conhece? O que conhece. O que conhece. Então, uma vez que a gente conhece quais são esses sabotadores, a gente consegue lidar. A gente consegue lidar. Como que eu descubro? Conta pra mim, onde eles estão, pra eu fazer essa análise. Tem um teste lá no meu perfil do Instagram, tá, gente? Entra lá no Instagram, @vivicenevis. Tem um teste lá, ele é gratuito, esse teste, com 2 Zs no final. Tá. Ele é gratuito esse teste. Tá. Então, assim, a gente costuma sempre indicar que você faça esse teste numa sexta-feira de manhã, por exemplo, que você teve uma semana toda para analisar. Entendi. Para analisar seus pensamentos, analisar suas atitudes, e aí você responde. E aí, gente, assim, os sabotadores, você tem que ser o mais sincero possível, porque todo mundo tem. Então, assim, parte do ponto que não existe, assim, como você burlar o teste, alguma coisa assim. Porque você só vai estar se enganando. Então, você tem que ser o mais sincera possível com você mesma. Porque aí, você sabendo, você pode trabalhar. E o que acontece, Rafa? Uma vez que a gente sabe quais são, a gente trabalha, é importante a gente sempre estar refazendo. Então, às vezes você tem uma decisão, você tem alguma coisa que você está vendo que você não está indo, volta lá, faz o teste. E aí, faz o teste sabotador e faz o teste de QP. Que o QP é o quê? O que é o QP? É o coeficiente positivo do cérebro, né? Então, quantos por cento, é aquela métrica que eu falei, de 0 a 100, quantos por cento do seu cérebro está a seu favor e contra. Então, no livro de Shirzad Chamini, que esses sabotadores vêm do livro de Shirzad Chamini. A autossabotagem tem desde sempre, né? Mas essa que eu estudei bastante mais a fundo é desse livro do Shirzad, que chama Inteligência Positiva. É um livro fantástico, eu sempre indico ele, porque de cabeceira, sabe? Para você ter ali sempre realmente consultar e olhar e se analisar como que tá. E aí, o que acontece? O que Shirzad fala? Que a gente tem que estar ali acima de 75%. Acima de 75%, o seu cérebro está a seu favor. Tá, entendi. Entendeu? Abaixo de 75%, tem alguns exercícios que a gente indica fazer e tal, para que acalme o seu cérebro. Então, depois a gente fala dele. Você quer que eu fale um pouco dos sabotadores? Eu queria que você falasse dos 3 principais. Então, eu falei do crítico? Não, mas peraí. Antes, quem tá em casa, se inscreva no canal. No Spotify, no YouTube, não se esqueçam, ativem as notificações e deixe o like se vocês estão gostando do nosso episódio. Agora, os principais sabotadores. Então, eu já falei do crítico, que ele aparece como o juiz, né? O pai de todos, né? E aí ele traz os outros, que são os outros 9, que é o prestativo, a vítima, o esquivo, o hipervigilante, o hiperrealizador, o insistente... E a vítima eu falei, né? Então, além do crítico, a gente tem o prestativo. Que é esse que eu falei um pouquinho, né? Sobre que ele aparecia muito. Quando eu fiz o teste, ele estava super alto, inclusive. O prestativo é o que tá sempre querendo ajudar o próximo? Isso. E dizendo sim pros outros. E eu até apelidei ele, porque depois também é interessante, quando você descobrir o seu sabotador, você dá um nome bem feio pra ele, entendeu? A dica é que você dê a Zika. A Pri, por exemplo, dela é a Zika. O meu é a Madre Teresa. Legal. Eu falo, sai pra lá, Madre, que aqui quem comanda sou eu e sai pra lá, né? Entendeu? Então, quando eu percebo que eu tô entrando nele, eu falo, não, calma aí, fica aí na sua, que quem tá no controle sou eu. Então, é interessante você dar o nome, porque... E até falar em voz alta com o seu sabotador.
Não sabia. Ó, que sai legal. fora que eu vou fazer isso sim. Você não manda aqui. Que legal. Então, é porque, Rafa, o tempo todo a gente tá recebendo, né? Que é o quê? Todo pensamento gera que a PNL fala, né? Todo pensamento gera um sentimento, que gera uma emoção e gera uma ação. Então, tudo o começa tempo no pensamento. todo a gente tá ali, né, com o nosso pensamento. Então, quando a gente sabe que a gente pode controlar isso, né, até o que a gente pensa, a gente consegue conduzir o nosso cérebro para aquilo que é melhor para nós. Porque quantas vezes a gente pensa besteira? Não sei se já aconteceu com você, mas assim, quando o neném nasce, quando tive a Paola, que ela nasceu, saiu da minha barriga, eu morria de medo de acontecer qualquer coisa com ela. Eu acho que isso é um medo de toda mãe. Então às vezes, a hora que a gente vê, a gente se imagina 1000 coisas de ruim acontecendo. E a gente quer isso, a gente não quer, mas é automático. A hora que a gente vê, o nosso cérebro já foi para isso. Porque aquela proteção, né? Tava lá dentro da barriga, guardadinho, né? Agora saiu, tem as vacinas que tem que tomar, não tomou ainda. Então, assim, o tempo todo a gente tá realmente tendo esses estímulos, né? E tendo os pensamentos. Então, é importante a gente olhar para isso. Então, o prestativo é aquele que quer fazer tudo para todo mundo, agradar a todo mundo. Então, quando ele é sabotador, Rafa, quando ele dói. E por que ele dói, no caso do prestativo? Ele faz tudo para todo mundo, mas ele faz querendo em troca. Então, ele faz pensando na reciprocidade. E a nossa vida é o quê? Expectativa e frustração, expectativa e frustração. Então, ele está sempre nesse... Nossa, entendeu? Nessa frustração, porque a gente vive num mundo muito louco. E nem todo mundo tem os mesmos valores, crenças ali que você. E nem todo mundo, quando a gente olha para perfis comportamentais, cada um tem uma forma de demonstrar amor, cada um tem uma forma de demonstrar essa reciprocidade. É verdade. E muitas vezes esse prestativo, o que acontece? Ele fica ali. Quando a pessoa não faz aquilo que ele espera, por exemplo, acontece uma situação e a pessoa não tem uma atitude que é a mesma que ele teria, que é isso que ele o tempo todo tá medindo, ele fica com raiva, entendeu? Entendi. Aí ele vai pra raiva, ele fica... E aí é isso, são esses sentimentos que não são legais. Entendi. Então, é isso que o sabotador gera, ele gera esses sentimentos ruins. Quando ele é de uma forma e o outro não é, então ele fica nessa expectativa e frustração. Entendeu, Rafa? Sim, entendi. Aí a gente tem a vítima. Então, o que é a vítima? A vítima é aquele sabotador que a culpa é do governo, a culpa é do meu pai, é da minha mãe, é da criação lá da infância. Sabe aquelas pessoas que ficam buscando lá na infância os problemas que aconteceram para justificar o que elas são hoje? Então, esse é, assim, um comportamento de vítima total. Porque o que você pode fazer, o que você pode fazer, o que está na sua mão de decisão de uma coisa que aconteceu lá na sua infância? Zero, né? O que você pode fazer com aquilo que já aconteceu? Ressignificar e seguir. Exato. E, assim, não é aquilo que me fizeram, mas o que eu vou fazer com aquilo que me fizeram? É daqui para frente. A gente pode trabalhar a infância, a gente pode ir lá ver o que é. Tá, o que é isso? Eu vi, identifiquei esse comportamento, isso aqui que está incomodando, identifiquei que é aquilo lá, trabalha e bora. É igual a Silvia Mascarenhas, né? Que ela passou pelo Abraça Podcast, ela falou, a gente valida essa situação, agradece, e agora eu vou seguir. Exato. Né? Então, é você honrar aquilo que você já passou, mas agora o meu lugar é esse. Eu acho que fez muito sentido, né? Olhar dessa forma mesmo. Que quando a gente vai indo pelo piloto automático, nossa, Vivi, a gente só vai fazendo e sentindo tudo isso e dizendo sim pra todo mundo e se dando pra todo mundo. E essa dor, ela é complicada. Eu já senti, já estive nessa pele. Nossa, ninguém faz nada por mim. Eu faço tudo pra todo mundo. Não é? Acho que é isso. E aí você, ou aí assim, e principalmente às vezes, Rafa, em alguma situação que você se vê precisando. E aí você vê que as pessoas não têm a mesma atitude que você. E às vezes coisas simples, né? No dividir alguma coisa, ou no, sabe, no dia a dia. E geralmente é no simples. É no simples, no simples, né? E aí você imagina o tempo todo você ficar guardando
essa raiva. Então, a vítima, vamos dizer, é essa pessoa que está sempre colocando a culpa em tudo. Vi, e pensando no... Eu fiquei com uma dúvida. E como que vira essa chave? Identifiquei meu sabotador. Sim. Então, a gente falou do crítico, prestativo, vítima. E me ajuda. Quero virar essa chave. Só para eu concluir da vítima, então o que acontece? Se a gente pensar no mundo corporativo, um funcionário, por exemplo, que você vai dar um feedback. Aí ele coloca a culpa que foi o colega, ou que a meta estava muito alta, ou que... vai arrumando mil desculpas. Então, essa vítima é aquela pessoa que ela nunca vai ser a responsável por as coisas que acontecem. Ela sempre vai ser a vítima, coitadinha. Tipo assim, céus, vida, esse teto ele pode cair na minha cabeça a qualquer momento. Então, tudo de ruim acontece com ela. Sabe aquela pessoa? Sim, é verdade. Tudo é a coitadinha, realmente. Então, é isso. Descobrimos os sabotadores, Rafa. Então, vamos pensar aí. E aí, o que acontece? A gente descobre, a gente pega o teste. E a primeira coisa que a gente faz sentido pra você? Quando você olha pra esse sabotador? De repente foi lá e deu 3 altos sabotadores. Aí eu vou perguntar para quem eu estou fazendo a mentoria, faz sentido para você esse? Isso? Esse ou esse ou esse? Qual você quer trabalhar primeiro? Então, descobrimos, fizemos o QP, vamos dizer que o QP está lá, assim, que o mais importante é o QP, né? Porque às vezes dá alto os sabotadores, mas significa também, se o seu QP dá alto, significa que você já sabe que eles estão ali, você já sabe trabalhar, você já conhece. Agora, quando o QP dá macho, tem alguns exercícios que, assim, isso é pra vida, tá? Não é só pra sabotador, não. É pra vida. Se a gente for pensar no nosso dia a dia, Rafa, quantas vezes você entra pra tomar banho e sente a água do chuveiro caindo na sua cabeça? Nossa, pouco. Poucas vezes, né? Você nem para pra pensar no que tá acontecendo ali, né? A gente entra, lava o cabelo, toma banho e já tá pensando no que a gente tem que fazer. Entra no carro, no piloto automático, passa semáforo, você vê se tá no escritório. E aí você olha, você para, como que eu cheguei aqui? Então, são alguns exercícios que a gente pede, né? Passa para fazer isso. Quem estiver assistindo aqui, você já pode colocar em prática, porque isso vai fazer o quê? Esses exercícios de mindfulness, né? Que a gente fala que sente a água do chuveiro caindo na sua cabeça. Vai lavar a mão, é o mindfulness mesmo. Sente a água caindo na sua mão, sente o sabão. Pega cheirinho, aromas, sabe? Quando você põe no travesseiro, ou você passa na mão e cheira. Estar no momento presente do que você vai fazer. Todos esses estímulos fazem com que o nosso cérebro ele se acalme. E no momento que o nosso cérebro ele se acalma, ele para de mandar mensagens e ele realmente acalma e faz com que você retome e consiga ter decisões mais assertivas para sua vida, para o seu dia a dia, né, para os seus negócios, para tudo na vida. Então, se você se sente que está ali meio estressado, meio não conseguindo decidir, retoma. É verdade. Respiração também, as respirações, os exercícios de respiração, meditação, oração, tudo isso faz parte de você acalmar o seu cérebro. Mas esses momentos de mindfulness, realmente, de sentir a água da torneira nas mãos, sente a temperatura da água, sente o sabão escorregando, realmente lava a mão e puxa seu cérebro ali, porque a gente está fazendo sempre as coisas pensando em outras coisas que a gente tem que fazer. E quando a gente entra nesse momento presente, a gente consegue trazer calma, clareza realmente ali para o cérebro e faz com que ele retome de forma mais tranquila e assertiva nas decisões do dia a dia, né? Que é uma loucura, né, Rafa? Nem me fale. Vivi. Você ficou mais calma? Fui falando até mais calma, né? A gente tá caminhando para a última parte, né, do nosso podcast. Que pena. E eu vou entrar num assunto que eu tenho certeza que vai ajudar muitas mães. Sim. Porque você tá passando por isso. Sim. Então você tem 2 filhos adolescentes. Você sabe os sabotadores deles? E como que isso pode ajudar os pais? Por exemplo, olha, falando agora de filhos, tenho a Paola, que tá com 14, e até vou citar esse, o hipervigilante, que vai fazer, eu acho que vai fazer com que todo mundo entenda, né? O hipervigilante, por exemplo.
Então, o hipervigilante é aquele que tá o tempo todo achando que vai acontecer alguma coisa e ele te prepara para algo de ruim que vai acontecer. Ação. Tá. Então, pegou fogo ali, eu vou catar o extintor e vou apagar. Mas o hipervigilante, o que acontece? Ele tá sempre alerta. Tá. Sempre alerta. Aí, por exemplo, eu tenho a Paola, que eu identifiquei o sabotador dela. Um dia a gente estava no shopping, e andando no shopping, ela virou para mim e falou: mãe, você, às vezes, quando você tá andando no shopping, você acha que o teto vai cair na sua cabeça? Eu falei: não. Por quê, filha? Ela falou: porque eu sempre penso. Eu falo: sério, filha? Mas que momento? A todo momento. Às vezes eu tô no cinema, onde eu tô, Então, você imagina, né, para uma criança, uma adolescente, o tempo todo dentro de um shopping achando que o teto vai cair na cabeça. Então, se o teto cair, acontecer alguma coisa, a gente vai correr, a gente vai tal. Mas então, tá sempre alerta. Então, olha a energia que tá esse gastando cérebro ali. Gasta para alguma coisa de ruim que pode acontecer, ainda não aconteceu. E esse alerta que fica. Então, eu venho conversando com ela, venho trabalhando, porque aí isso interfere, por exemplo, prova. Ela tem semana de prova. Ela fica extremamente nervosa, já pensando que ela pode ser que ela vá mal, que ela tire nota ruim. Então, eu sempre falo: filha, vai dar tudo certo, você está preparada, você estudou. Sempre falo o que você pode fazer para se preparar para o que de ruim não possa acontecer. Então, ela o tempo todo está assim. Então, eu tenho trabalhado muito com ela essa questão desse sabotador. Então, super interessante. A gente consegue identificar. Quando é muito novinho, não, porque assim, eles na realidade, igual eu falei, até os 15 anos, ele vem para proteger, né, Rafa? Então, com certeza. Mas é interessante a gente ir observando, né? Porque o que acontece, o sabotador, né? Eu acabei não falando isso no início, mas ele vem ou por um trauma, ou um acidente, ou uma separação de pais, ou muitas vezes você modela. Você pega os sabotadores do seu pai, da sua mãe, vó, quem te criou ali. Então, é algo que também vem com o tempo, né? Que eles vão crescendo. Sim. E aí, se você identificar algo ali no seu filho, de pensamento ou de falas, porque isso depois você vai identificando nas falas, nos pensamentos, nas decisões, no jeitinho deles mesmo. Você vai identificando. Olha só, sabe? Você vai vendo como que é o perfil, né, de cada um. Então, ajuda bastante. Que bom. Rafa. Vivi, uma parte que eu queria trazer, né? Porque aqui a gente fala bastante com mães. Sim. Nós somos mães, em casa tem muitas mães. Nem todas são mães, mas a maioria é mãe. É mãe. E como lidar com a culpa na maternidade? Tem alguma coisa a ver com os sabotadores? Tem a ver com os sabotadores, mas eu acredito muito que essa questão da culpa, ela vai para algo mais profundo. Tá. Quando a gente tem filho, o que acontece? A gente vira mãe, eu falo que a gente vira mãe, a gente vira um peito, né? É verdade, aquele começo O começo da maternidade. É verdade. Quem a gente é? Nada. Não tem nem como. Até a roupa a gente muda porque tem que dar peito. Exato. Então, eu só usava camisa. É humanamente impossível você se cobrar essa questão quando a gente tá muito no começo, que para todo mundo, né? Não é fácil. Não é fácil. A mulher que fala, tudo floreia, tal. Cada um tem uma forma de ver, mas assim, os primeiros meses são perrengue, né? Sim. Porque a gente tá conhecendo ali o bebê, como é que é essa relação. Mas o tempo todo é mamar. Claro. Eu, por exemplo, os primeiros meses, assim, é mamar, demanda de mamar o tempo todo. Com a Paola, meu seio rachou, eu tinha muito leite, então eu tive que, meu peito quase empedrou. E a gente consegue identificar isso. Eu falo que para mãe de início de viagem, se acolha mais e tenha uma rede de apoio, sabe? Tenha alguém que vai ali para você tomar um banho, para você se alimentar. E mesmo que você não consiga pagar uma babá e tal, tem uma vizinha, uma irmã, alguém, mas peça ajuda, não fique sozinha. Porque é pesado esse início da maternidade. Com certeza. E ter uma rede de apoio faz toda a diferença. Na época da Paola, ficava muito só eu e ela. E depois, com o Henry, eu já trouxe alguém para ajudar, porque eu tinha a Paola, né? Então, eu tinha que dar atenção para ela. Mas essa culpa, eu acredito que cada uma encara de uma forma.
Mas ela ameniza se você olhar para você e pensar, eu tô dando tudo que eu posso com aquilo que eu tenho. Se acolha mais nesse sentido. Tô dando tudo que eu posso com aquilo que eu tenho. E se de repente é o mínimo, não acha que é pouco, porque se compara muito, né, Rafa? Muito. Se compara muito. Mas cada mãe vai ter a sua jornada, cada mãe vai ter a sua forma, né, de maternar. E não existe certo e errado. Né? Existe o seu jeito de ser mãe. E o seu filho só conhece você como mãe. Então Ai, que lindo, é verdade, amei. A gente desapegar, né, dessa comparação, né, da gente achar que tem que ser perfeita. Não, você tem que ser o melhor que você pode ser, né, pro seu filho. É verdade. Ai, eu adorei, Vivi. Oficialmente, agora a gente tá chegando ao final. Mas antes, não sei se você sabe, mas sempre no final, eu peço um conselho. Um conselho? Um conselho. A câmera é toda sua. Pode falar. Um conselho para você que está ouvindo esse podcast. Invista em autoconhecimento. Invista em se conhecer. Porque quanto mais você se conhece, mais você toma realmente as rédeas da sua vida. E seja protagonista. Seja a protagonista da sua história. Porque nós estamos aqui para ser feliz. Evoluir. Depois nós vamos partir. Então, o que você está fazendo nessa jornada? Então, dentro desse meio tempo, entre nascer, crescer e morrer, a gente tem o que a gente está construindo aqui. Então, realmente, toma as rédeas da sua vida e seja protagonista da sua história. Então, um beijo, me sigam lá no Instagram e será um prazer imenso ter vocês comigo. Ai, que linda! Eu amei. Obrigada, Rafa. Muito obrigada pela sua participação no Abraça Podcast. Eu tenho certeza que esse episódio ele vai chegar para quem ele precisa chegar. E Amém. essa pessoa vai ser tocada por nós. Amém. Muito obrigada, viu? Amém. E eu já Amém. quero o teste. Mas eu Vamos quero fazer fazer? o teste ao vivo, hein? Porque eu gosto de ao vivo. Ah, vamos fazer. A gente faz a mentoria e eu faço a devolutiva para você. Que delícia! E depois você conta aqui. Com certeza. Obrigada, Vivi. Obrigada, Eu adorei mesmo a sua participação. Também amei. E venha já pro próximo, hein? Pode eu quero deixar, mais. vamos. Tchau, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Até.